Bom, minha primeira referência de comunicação, ela não veio da internet, não veio de nenhum curso, não veio de nenhum guru, ela veio da minha avó. Ela tem um jornal de bairro há 33 anos lá em São Mateus, e hoje a gente vai bater um papo com ela e conhecer um pouquinho da história dela, do jornal e também das minhas raízes. E aí, vó? E aí? Dades, você tá bem? Tô Tá bem. tudo em paz? Tá. Essa é minha avó, Lucy Mendonça, e o papo é com ela hoje. Hoje iniciamos uma história, Gazeta São Mateus. É, história antiga, aqui conta isso tudo. Quando começou São Mateus? Minha avó nunca me ensinou sobre marketing, mas ela me ensinou muito sobre comunicação, sobre servir, sobre estar presente, sobre conexões com outras pessoas, sobre esse networking. E é por isso que a gente está conversando hoje, por isso que essa série existe e por isso que a gente vai continuar com esse projeto. Vó, me conta, como surgiu o jornal e da onde veio essa inspiração? Bom, o jornal Gazeta São Mateus já é uma história aqui em São Mateus. Como nós iniciamos? Em 93, eu trabalhava num outro jornal, Itaquera, e São Mateus não tinha notícias, não tinha quem representava o povo. Por que os Gazeta São Mateus? Porque São Mateus estava assim, a Deus dará. Então, eu saí do outro jornal e falei, não vou trabalhar mais. Na história começou com o professor Antônio Carlos de Souza, o hoje falecido, né, em memória, deixamos isso aí, a gente nunca pode tirar essa ideia dele. E então eu levava, ele era subprefeito, administrador regional na época. Não falava, hoje é subprefeito, na época era administrador regional. E ele era administrador regional de São Mateus. E eu levava as notícias de São Mateus, que ele me passava, para o outro jornal. E quando eu saí de lá, que eu me desentendi da dona, falei, vou embora, não quero mais. Fui lá, professor, é o seguinte, tá aqui, você agora pega as matérias e leva para lá. Ele falou, não, você vai fazer um jornal aqui em São Mateus. Falei, não, não vou, não quero, não vou. E assim nasceu a história de São Mateus. Ajuntei com seu avô, Celestino, né, Giuseppe Celestino, que era uma figura maravilhosa, amigo de todo mundo, e eu falei, Giuseppe, aconteceu isso, isso, isso. Não, então vamos. Aí ele me ajudou, hoje também falecido. E o Paulo Celestino, seu pai, também que fizeram parte da história do Gazeta São Mateus. Seu pai entrou como diagramador e foi atrás, naquela época era tudo muito difícil. Então, o jornal começou assim. E aí nós começamos a trabalhar e fazer o primeiro jornal, fizemos o número 0. O seu avô Celestino ajudou a colocar o nome do Gazeta São Mateus. Que nome vamos colocar e que não vamos. Então o Celestino falou: não, vamos colocar Gazeta, Gazeta São Mateus. Então esse Gazeta São Mateus nós devemos ao seu avô. Então a história começa na família. E aí estamos aí trabalhando há 33 anos aqui em prol do bairro, para a comunidade, né? Levando história, fazendo história, cobrando as autoridades. E assim o jornal está de vento em popa hoje, graças a Deus. É o único porta-voz da comunidade do bairro, sempre de olho nos fatos. Então, o Guilherme, pequenininho, claro, ele nasceu praticamente aqui, junto com nós, dentro do jornal, né? E o Gui estava sempre, para onde a gente ia, o Guilherme estava junto, entendeu? Ele fez parte desde que nasceu e até hoje ele está no meio da comunicação, por quê? Porque ele viveu a comunicação, né? Desde que ele nasceu, ele está no meio da comunicação, com o avô dele, o pai dele, eu, né? Nós trabalhávamos em conjunto, e então o Gui veio puxando nossas origens de comunicação. Então, o que você pegou de experiência do jornal Gazeta São Mateus, do trabalho todos que nós tivemos esses anos todos? Eu acho que o principal é que você sempre assinou o jornal. Sim. Então você sempre se responsabilizou pelo trabalho do jornal. Sim. E acho que essa foi uma boa referência para mim, justamente para o que eu faço hoje. Então hoje tudo que eu faço eu me responsabilizo pelo que eu faço. Mostrando que é a responsabilidade. Exatamente. Né? E eu acho que esse foi o pilar principal, essencial daquele começo. Eu lembro
A casa era diferente, o formato Sim, era diferente. totalmente. E eu lembro de um computador que você comprou, acho que era um Compaq, que era um computador branco, para a época Pequenininho, era aqueles, bonito, nós éramos da moda na mas época, né? o escritório Isso. e ali ficava diagramando, né? Inicialmente foi meu pai, depois tinha um jornalista também que vinha, Sim, é o Luiz Mário, Luiz, né? Que vinha, faz parte desse. fazia a parte da redação. E era jornal para tudo que é lado, na casa, minha avó indo para um monte de evento, fazendo um monte de coisa, me levava em reunião, em almoço, em jantar, Tinha e muito evento. tinha muita coisa que a gente fazia, e eu tava ali no meio daquilo sem saber muito o que era aquilo, e, e aí mais tarde, tanto você quanto meu pai foi, ó, dá uma olhada nisso, vê isso aqui, fuça ali, sempre fui muito fuçador, né? Então, fuça isso aqui, como é que faz? Ah, como é que monta o jornal? Como é que é diagrama? Ah, agora precisa fazer um site, como é que faz um site, né? Então, acho que foi muito isso no começo. Nasceu, né? Nasceu na comunicação, não tem como sair fora. E o Guilherme estava sempre presente. Naquela época que você era pequeno, que tinha muitos eventos, e tinha mesmo. A gente não parava. Hoje em dia, com a internet e o WhatsApp, tudo se acomodou. Ninguém mais, todo mundo fala, né? Não tem aquela união, aquela coisa gostosa de você participar, de você ir lá reclamar e ver o buraco, e ver a rua, e ver a árvore que precisa podar, e ir na prefeitura reclamar, porque é tudo muito automático hoje. Mas continua trabalhando do mesmo jeito, né, É Gui? isso. Tanto é que o Guilherme hoje já tem a empresa dele de comunicação e, graças a Deus, nós estamos de vento em popa. E o pessoal fala que a gente é teimoso, né, vó? Muito. Muito, né? Somos E mesmo, não, somos, e tá tudo verdade. bem, Por vamos isso que nós seguir. fizemos história. É isso, Por né? isso que Tá nós tudo somos bem. história, é verdade. Mas acho que essa teimosia Falem bem ou mal, mas falem de nós. é isso. O importante é estar falando, né? Falaram tanto que o jornal não ia existir, falaram tanto que eu já nasci falida. O Gazeta nasceu falido, o outro veio lá, não sei da. Não é qualquer pessoa, não. Foi gente importante que falou isso para mim. Não, pode fechar, pode desistir, o jornal não vai para frente, já vai acabar, agora é só a internet. E no fim está aí o jornal. Persistência. Persistência e É isso. persistência. É a nossa lei. Muita gente fala que é teimosia, mas acho que é persistência a palavra, Persistência, né? exatamente. Entendeu? Todo mundo joga gosto ruim, mas você não liga, não. Passa por trás e vai andando. O É caminho é esse. a princesinha da Zona Leste. Como aconteceu a Princesinha da Zona Leste, que o Guilherme fala tanto? A Princesinha da Zona Leste era uma rádio comunitária, teve aí a febre das rádios comunitárias e nós não ficamos por fora. Nós tivemos uma emissora chamada também Gazeta São Mateus, a Princesinha da Zona Leste. E ela ficou no ar 3 anos e foi um trabalho sensacional. Tudo quanto foi político veio visitar, passou por aqui. O nosso jornal, graças a Deus, tem um nome muito bom. E aí, a Gazeta São Mateus, Princesinha da Zona Leste, não podia ficar no ar. Por quê? Porque a Polícia Federal não deixava a gente trabalhar. Porque ela é ilegal, diz que a gente derrubava avião e não sei o que, não sei o que. Então, nós fechamos. Mas nós tivemos uma rádio comunitária que trabalhou muito, 3 anos na região também. Então, nós temos essa história também. O jornal ele sempre teve algumas colunas, né? Tinha uma que eu achava legal quando eu era criança, que era dos aniversários. E aí, Verdade, né? sempre que tinha aniversário, né, nosso ou de alguém alguém, a conhecido, gente... ele saía naquela coluninha. Mas tinha uma outra coluna que pra mim era melhor, que era o A top. Tititi, Pitim que São eram as Mateus. fofocas do bairro. A gente contava as fofocas das pessoas sem citar nome, né? A gente jogava assim uns H, assim, a pessoa entendia, né? Com um bom entendedor, um pingo é letra. E essa era a coluna mais lida do jornal, fazia um sucesso. A pessoa pegava o jornal, a primeira coisa que ela virava era na página 3 para ver a coluna Tititi. Então, vó, sempre vi a casa muito cheia, a gente sempre foi em muitos eventos, você sempre me levou em tudo que é lugar, me apresentou muitas pessoas, até meus primeiros clientes foi você que me apresentou. Qual a importância desse networking para a história do jornal, para a história da Gazeta, para a história da Lucy? A credibilidade. A credibilidade. Você tendo credibilidade, você traz todo mundo perto de você.
Se você não tem credibilidade, se você não faz um trabalho sério, com honestidade, você afasta todo mundo de você. E nós aqui, graças a Deus, sempre tivemos credibilidade, trabalhamos honestamente, sempre pode, não pode, não pode, não adianta querer florear as coisas. E nisso daí, o Gazeta São Mateus tem um nome muito forte, muito conhecido em toda a região, em todo o meio político, entendeu? E graças a Deus a gente aqui é premiado com todas as visitas deles, eles vêm visitar a gente. O que é mais importante é isso, o reconhecimento que nós temos no meio político, entendeu? E com a comunidade também, nós temos um reconhecimento muito grande, porque eles sabem que batendo aqui na porta do Gazeta São Mateus, o problema que ele tem lá fora acaba sendo solucionado, porque nós temos as portas abertas do outro lado. Eles não conseguem chegar, mas nós conseguimos, entendeu? Isso que é importante. Então é uma conexão que nós temos bem grande por causa disso, de você ter um conhecimento grande e continuar a vida sendo honesta, com responsabilidade, que é o mais importante. Boa, e você acha que por isso que nesses 33 anos do jornal nasceu e morreu um monte de jornal, um monte de mídia aqui no bairro e não ficou? Sim, exatamente, porque muitas mídias chegaram aqui para derrubar o Gazeta São Mateus, muitas, não foram nenhuma nem duas, foram muitas. E quando eles chegavam, já chegavam assim, não, porque nós somos isso, nós somos aquilo, chegava com um esquema, com um aparato, com muito dinheiro, só que eles não souberam trabalhar, entendeu? Eles já pegavam dinheiro antecipado, eles gastavam o dinheiro do cliente, não entregavam o que tinha que entregar para o cliente, e aí acabavam na roça, né? E nós não, nós sempre trabalhamos certinho. Naquela toadinha é assim, chegou o fulano e tal, a gente não se preocupa. Pode vir quem quiser ficar. Falar, ficar, querer tirar, derrubar o Gazeta São Mateus. Hoje o Gazeta é consolidado, não adianta, pode vir quem quiser, que hoje, 33 anos, jamais alguém vai chegar aos pés do jornal. Então, eu, um dia, lógico, vou partir, não vou estar por aqui, mas eu espero que esse nome continue dentro da família, ou com você, ou com o Marcos, que é o meu filho, ou com o Guilherme, e que vocês continuem com esse nome, Gazeta São Mateus, com credibilidade na área. Minha avó nunca me ensinou sobre marketing, mas ela me ensinou muito sobre comunicação, sobre servir, sobre estar presente, sobre conexões com outras pessoas, sobre esse networking. E é por isso que a gente está conversando hoje, por isso que essa série existe e por isso que a gente vai continuar com esse projeto. A história continua, né? A história se iniciou há 33 anos, né? Hoje você faz parte da história. Eu tenho muito orgulho de saber que você está seguindo esses passos, seguindo meus passos, reconhecendo o trabalho que a sua avó teve esses anos todos, que isso para mim é fundamental, é muito importante, né? Comecei do zero, comecei do nada, e de repente hoje a gente tem uma empresa conceituada aqui no bairro. 33 anos não é fácil, não é fácil. Até eu tenho hora que falo, não acredito que eu estou com todo esse tempo no jornal, mas é. Então eu quero agradecer você por você ter esse reconhecimento com a sua avó, e a série continua. Fofinha. Bonitinho da vovó.